Olá, essa aula aqui é uma aula de geometria analítica em que a gente vai falar sobre cônicas. Nessa, a gente vai falar sobre a cônica conhecida como elipse. A gente vai determinar, né, como é que a gente acha a equação de uma elipse de modo geral, né, qualquer elipse aí centrada num sistema de coordenadas. Então, primeiramente, a gente tem que imaginar o seguinte: a gente está falando de entes geométricos, então tem que situar a gente numa região, né, em uma localização. E nesse caso aí, a localização, a gente vai determinar um sistema de coordenadas, né? E nesse caso aqui pode ser o espaço tridimensional que a gente conhece como R3. Ok? Então a gente precisa de ter primeiro o eixo ali, que é o eixo X, conhecido como o eixo das abscissas, mais um eixo que é o eixo das ordenadas, conhecido como o eixo Y também, e o eixo Z, que é o eixo ali das cotas também, né? Que é os três, né? Esse conjunto de semi-eixos que são ortogonais entre si, eles formam para a gente um sistema de coordenadas conhecido como o espaço tridimensional ou também o R3, certo? A partir dele eu tenho aí já determinada uma localização, né? Consigo determinar pontos com três coordenadas. Isso vai facilitar quando a gente for fazer nossas contas, apesar de que mais na frente nossas contas serão feitas apenas em duas coordenadas. Então as cônicas surgem a partir da quando a gente corta ou seção transversal de uma certa superfície. Essa superfície é uma superfície cônica. Então perceba que eu tenho aqui essa superfície, que é uma superfície cônica. A partir do corte transversal dessa superfície, consigo determinar as cônicas que serão estudadas, certo? Isso vai depender de quem? Do corte que vai ser feito. De corte, entre aspas, é a interseção de um plano, no caso aqui esse meu plano, com a superfície cônica. Então, imagina o seguinte, eu vou cortar, né, a minha superfície, certo? De forma transversal e vai me originar uma intersecção entre a superfície cônica e o plano que está, nesse caso aí, em vermelho, certo? Essa região, né, essa interseção, esses pontos, formam uma curva, a gente vai reparar. Né? E essa curva, ela será a nossa cônica. Então, nesse caso aqui, quando a seção ou corte transversal ele ocorre dessa maneira, a gente dá origem à cônica, que é a elipse, no nosso caso aqui. Okay? Então, a partir de agora, a gente vai estudar a elipse no seguinte sentido, né? A gente vai começar a estudar como é que, de fato, ela é caracterizada matematicamente. Então, primeira coisa, eu vou centrar ela em um sistema de coordenadas. Eu saí do espaço, né? Porque eu precisava ter a ideia ali da cônica. E agora eu vou passar o plano, né? Porque agora a minha curva tem duas dimensões, né? Eu tenho uma linha ali, né? É uma curva fechada. E a partir disso eu consigo terminar a equação com os pontos. Então eu vou pegar essa minha elipse e eu vou centrar ela em um sistema de coordenadas que é o nosso plano cartesiano, x, y aí. Ou seja, eu excluí lá o eixo z porque eu não preciso. Agora eu tenho x coordenadas, desculpa, abscissa e y são as coordenadas, ok? Então eu tenho alguns elementos que são fundamentais no estudo das cônicas. Primeiro são os focos. Então no caso da elipse, são elementos conhecidos, então tem dois focos. Esse primeiro aqui, traçado pelo pontinho vermelho, um segundo foco. A cada um desses eu vou dar o nome, chamar de F1 e F2, né, que são os focos aí. E além disso eu preciso de um ponto genérico, né, em cima da elipse, em cima da curva, porque ele de fato vai determinar se de fato a definição que for estabelecida corresponde a uma elipse. Então, nesse caso aqui, por definição, ele diz que a distância de um foco até qualquer ponto da elipse mais a distância desse ponto a outro foco é sempre constante. Essa é basicamente a definição de elipse. Em outras palavras, né, geometricamente, a gente tem que a distância do ponto F2, que é o foco, até o ponto P, mais a distância do ponto P até o F1, né, que é também um foco da minha elipse, esses caras aí é um valor constante. Essa soma dessas duas distâncias é sempre constante. Nesse caso, é a definição de elipse. Okay? Então, já que a gente tem aí os pontos traçados, né, no sistema de coordenadas em cima da elipse, eu posso muito bem agora dar nome para eles, né? Algebricamente, porque eu tenho um sistema de coordenadas, por isso que é importante eu traçar, eu tenho x, eu tenho y. Então a gente vai determinar quem são esses pontos, né, sobre o sistema de coordenadas. Primeiro, o F1, né, tem coordenadas de menos c e 0, no caso c aí foi o valor que a gente deu, né, não necessariamente é um valor fixo, é menos c, né, porque está do lado esquerdo ali do sistema de coordenadas, no eixo x, logo é um valor negativo. Então a gente chama de menos c, e o outro, a coordenada é zero, porque não passa, né? Não tem coordenada y. No caso, a coordenada y será zero nesse ponto aí. O F2 é o simétrico dele, logo do lado direito, eu tenho que o valor do C zero, certo? Porque do lado direito, positivo, e como está sobre o eixo x, a coordenada y é zero, certo?
O ponto P, como falei, é um ponto genérico. Então é o ponto XY, coordenada X, abscissa X e ordenada Y, que está em cima da minha elipse, ok? Além disso, também nós temos algumas medidas que são vistas aí. Por exemplo, do eixo Y até uma extremidade da elipse em direção ao eixo X, eu tenho um valor que corresponde a A, né? Um valor aí, um valor fixo. Por outro lado também, eu tenho um valor que vai do eixo Y até a outra extremidade da elipse, vou chamar de B, né? Então, dois valores constantes aí. Então, esses elementos que a gente traçou no gráfico, em relação à elipse e o sistema de coordenadas, eles serão usados para determinar de fato qual é a equação que determina essa curva aí que a gente conhece como uma elipse, certo? Então, a definição, como eu falei anteriormente, basicamente é o seguinte: ele fala que a distância do ponto P ao foco F1 mais a distância do ponto P ao foco F2 é sempre constante. E perceba que nesse caso aqui, eu estou falando que é 2A, porque justamente, se a gente for geometricamente, né, pela construção olhar, a distância somada por esses dois valores vai dar 2A, que é justamente aí a distância de um foco até o ponto P, mais do ponto P até o outro foco, certo? Então, a partir daqui, eu vou começar a descrever algebricamente, né, usando, claro, as definições que a gente já viu de distância entre dois pontos, a norma de um vetor, que também faz parte da geometria analítica aí, e assim determinar quem é de fato a equação dessa elipse, ok? Então, em outras palavras também, a gente pode dizer que a distância é determinada por uma norma ou um módulo da diferença dos pontos em relação ao vetor ou segmento dado. Nesse caso aqui, né, só para relembrar, a distância de P a F1 é o módulo, né, mesma coisa de P menos F1, certo? Por outro lado também, a distância de P a F2 é o módulo ou a distância, né, a diferença do ponto P, de coordenadas P, menos F2. Isso aí a gente já viu no nosso início da disciplina. Então, eu tenho o seguinte, né? Ficaria a diferença de coordenadas, então, diferença entre dois pontos ou dois vetores, também pode ser interpretado assim, seria x mais c, a primeira coordenada, a segunda y menos 0, a segunda coordenada da primeira distância, em módulo, porque ainda vou calcular essa distância ainda, mais x menos c, primeira coordenada, y menos 0, segunda coordenada, também irei calcular essa distância ainda, isso é igual a 2a, que é o nosso termo constante aí, certo? Então a gente está aqui nessa parte, agora a partir daqui eu vou usar uma forma de medir isso, né? A mais clássica, a gente conhece como norma euclidiana, né? Ou simplesmente norma, que é o seguinte, é a raiz quadrada de cada componente, né, do ponto ou do vetor ao quadrado, certo? Então o primeiro termo ali, a primeira parcela daquela soma, então tem que ser a raiz quadrada de x mais c quadrado mais y quadrado, né? Seriam os dois termos que aparecem na primeira parcela ali daquela soma. Enquanto que o segundo, x menos c ao quadrado mais y quadrado, seria o segundo termo ali na minha parcela. Isso é igual a 2a, que é o nosso termo constante. Ok? A partir de agora a gente começa a expandir esses termos para facilitar nossas contas futuramente. Então ali eu tenho um quadrado da soma, então ficaria x quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que é c, então fica c quadrado, mais y quadrado, igual, né, 2a, e aquele termo vamos passar para o outro lado, né? Também vou expandir ele, vai ficar menos raiz quadrada de x quadrado menos duas vezes xc, que é primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, mais y quadrado. O intuito agora é a gente eliminar as raízes, né, para poder futuramente simplificar e chegar na expressão. Para eliminar as raízes, a gente pode levar o quadrado em ambos os lados, caso considerar quem são os valores aí positivo, negativo, vai ser uma análise de sinal. Mas por enquanto a gente vai se interessar nesse ponto, porque o resultado vai implicar em uma única equação. Então, eu vou levar o quadrado em ambos os lados. Então, primeira parcela, no lado fica todo o termo ao quadrado, ou seja, a raiz ao quadrado. E o outro lado também fica ao quadrado. Ok? Então, como está ao quadrado, eu consigo simplificar, né? Ou seja, eu consigo eliminar a raiz quadrada em ambos os lados, de tal forma que o outro segundo lado eu vou abrir também em uma diferença de quadrados. Então, na primeira parcela, simplesmente a gente elimina a raiz quadrada, e no segundo caso a gente leva ao quadrado. Então, primeiro termo ao quadrado, então 4a quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo, então 4a, raiz de todo aquele termo, mais o quadrado do segundo termo, que simplesmente a gente tira da raiz, né? Tudo que está na raiz fica sem a raiz. Nessa expressão aqui, nessa igualdade, a gente percebe que tem termos semelhantes ou simétricos, né? A gente consegue simplificar
fazendo as contas aí. Então, o termo x² pode ser simplificado, porque tem ambos os lados da equação. O termo y² também é simplificado. E o termo c² também é simplificado. Restando aí, de um lado, 2xc, e do outro lado, a expressão 4a² menos 4a raiz de x² mais y² menos 2xc mais c². Fora da raiz, menos 2c, o que sobrou, 2xc, né? Que sobrou da conta anterior, ok? Ainda a gente vai tentar agrupar de um lado os termos, então fica 4xc, porque eu vou somar, né? Eu vou passar para um lado do outro, aquele 2xc vai somar com o outro, menos 4a², e de um lado da equação fica menos 4a raiz de toda aquela expressão. Então perceba que a gente cai novamente numa situação que eu preciso, né? Retirar aquela raiz dali. Então novamente a gente leva o quadrado de ambos os lados, certo? Para depois tirar da raiz. Anteriormente ainda a gente pode verificar o seguinte, né? O 4 está multiplicando todos os termos da igualdade, tanto de um lado como do outro. Então, um termo que pode ser simplificado ali. Então, 4 ele é simplificado. Restando xc menos a² de um lado e do outro menos a raiz de toda a expressão, né? Que a gente já viu anteriormente. Agora sim, vou levar o quadrado em ambos os lados, porque eu quero eliminar aquela raiz. Então, do primeiro lado eu tenho uma diferença do quadrado. Então, x², primeiro termo ao quadrado, então x² c² menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que no caso é ao quadrado fica a². Do outro lado eu consigo retirar a raiz, além disso fica a², então multiplico logo a² por todo mundo, e eu tenho a² x² mais a² y² menos duas vezes x a² c mais a² c². Novamente, eu tenho uma igualdade, consigo verificar que tem termos que eu posso simplificar, né, que são termos opostos aí, essa igualdade, que é o termo 2xa² e c, certo? Restando, de um lado, x² c² mais a quarta igual a a² mais a² y² mais a² c². Então aqui a gente pode ainda simplificar a conta, né? Ainda colocando de um lado termos semelhantes, né? Então vou deixar de um lado tudo que acompanha x e de um lado o outro que acompanha y e os outros termos, né? Que não tem nem x nem y. Então do primeiro lado esquerdo ali fica x² c² menos a² x², né? Passar para o outro lado, igual a a² y² mais a² c² e o a² passa para o outro lado com som trocado. Fica menos a². Certo? Eu ainda consigo colocar a evidência, né, o x², então sobra no primeiro termo c² menos a. Do outro lado, para colocar a evidência o a², sobra y² mais c² menos a², certo? Agora, bora observar esse termo, né, c² menos a². Perceba que em relação à nossa construção geométrica, a gente consegue simplificar esse termo. Como? Eu tenho que ir a distância, né, entre um dos lados da minha elipse até a origem, né, é b, a gente chama de b. E também a distância entre a origem e um dos focos é o valor do c, certo? Que a gente determinou anteriormente. Então, nesse caso aqui, por construção, eu tenho que um triângulo retângulo de catetos b e c. Então, nesse caso aqui, a gente pode afirmar que a², né, por teorema de Pitágoras, é igual a b² mais c². Perceba que esse termo aqui pode ser usado lá, porque eu tenho que ir simplificando, né, e organizando, eu tenho que menos b² é igual a c² menos a², que é o termo que aparece. Ou seja, então eu vou substituir lá aquele termo por b² ou menos b² e organizar novamente as fontes. Então, voltando, né, para o meu resultado anterior, eu tenho substituindo aquele termo lá c² por menos a² por b, e trocando os sinais para ficar mais organizado, fica x² b² igual a a² b² menos y² a². Certo? E agora passando para um lado, né, os termos x e y, então fica x² b² mais y² a² igual a a² e b². Ok? Ainda eu posso passar dividindo os termos por um termo a² b², né? Claro, considerando o termo diferente de zero, que nesse caso de fato nós trabalhando com medidas aqui. Então eu divido todos os termos da igualdade por a² b². A partir então, nessa divisão, consigo simplificar, né, alguns termos. Por exemplo, na primeira parcela, b² com b².
na segunda parcela, a quadrado com a quadrado. E por último lá, né, são termos ao mesmo, eu consigo simplificar em ambos. Dá uma divisão aí. Resultando na equação x ao quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado é igual a 1. E essa equação a gente encontrou é conhecida como uma equação de uma elipse. Nesse caso aqui, a elipse centrada no centro, né, a sua origem, ou o centro da elipse está centrado na origem do sistema, no plano cartesiano, ou seja, 0, 0. Então, ela tem esta característica, a equação de uma elipse. Ok?